Na EZ Cosméticos, você encontra as últimas novidades em perfumes e folheados. EZ Cosméticos, de Santo Antônio do Monte, para toda a região. Para você presentear quem ama sem gastar muito. Charme e beleza para seu dia a dia. Com nossos perfumes e folheados, você vai se sentir ainda mais bonita e deixar a autoestima lá em cima. EZ Cosméticos, em Santo Antônio do Monte, Rua Eduardo Tavares Filho, 516, bairro São José. Entre em contato conosco pelo 379-9819-0337. A tag de conectividade Sicoob é a solução perfeita para tornar seu dia a dia mais ágil. Com ela você pode passar por pedágios e estacionamentos de forma rápida e sem preocupações, com o débito diretamente na sua conta Sicoob. Solicite a sua tag pelo aplicativo ou no Sicoob Arconcred com entrega imediata. Após adquirir é só instalar e ativar. Siga o passo a passo e veja como é simples. Retire a tag do envelope. Use uma régua para medir 15 centímetros do topo do para-brisa para baixo, atrás do retrovisor, no lado interno do vidro. Retire o adesivo da tag e aplique no local, com a marca do Sicoob voltada para você, na posição horizontal. Após a instalação, ativação concluída. Sua tag estará pronta para uso em até 4 horas. Agora é só aproveitar a praticidade nos pedágios e estacionamentos. Vá com o Sicoob Tag. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Acolhamos o reino sendo vinha que dá frutos a Deus, colhidos pelos necessitados que vivem ao nosso lado. O trabalho da vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes também: Ide vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. Confira Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 3. Nestas palavras, podemos notar 4 coisas. Primeiro, a bondade do Senhor que saiu, isto é, a fim de salvar seu povo, pois que Cristo tinha saído para conduzir os homens para a vinha da justiça, foi deveras um ato de infinita bondade. De nosso Senhor é dito que saíra 5 vezes. Ele saiu no princípio do mundo como semeador, a semear suas criaturas. Saiu o semeador a semear as suas sementes. Lucas capítulo 8, versículo 5. Depois, em sua natividade, para iluminar o mundo, até que sua justiça brilhe como a aurora. Isaías capítulo 62, versículos 1. Em sua paixão, para salvar os seus do poder do demônio e de todos os males. De repente, minha justiça chegará, minha salvação vai aparecer. Isaías capítulo 51, versículo 5. Ele sai como o pai de família, cuidando de seus filhos e de seus bens. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para sua vinha. Confira Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1. Por fim, ele sai para o julgamento, e de 3 formas: para fazer rigoroso inquérito contra os perversos, como um supervisor, para abater os rebeldes, como um poderoso lutador, e como um juiz, para punir, conforme seus merecimentos, os criminosos e malfeitores. A estultice dos homens, pois nada é mais tolo do que, nesta vida presente, na qual os homens devem trabalhar para que possam viver eternamente, viver na ociosidade, viu alguns que estavam na praça sem fazer nada.
Tal praça é esta nossa vida presente, pois é na praça que os homens discutem e compram e vendem. E, portanto, a praça significa a nossa vida cotidiana, cheia de afazeres, de compras e vendas, e na qual também as perspectivas da graça e da glória celeste são vendidas em troca de boas obras. Esses trabalhadores são chamados de ociosos porque já deixaram passar uma parte de sua vida. E não só os malfeitores são chamados de ociosos, mas também aqueles que não fazem o bem. E assim como os ociosos nunca alcançam seus fins, assim também será com esses. O fim do homem é a vida eterna. Aquele, portanto, que trabalha apropriadamente possuirá aquela vida, se não for um ocioso. Nascer e viver para os outros é acolher o reino de Deus. Sobre fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Gálatas capítulo 6, versículos 9. Com estas palavras, São Paulo faz 3 coisas. Primeiro, avisa-nos de que devemos fazer o bem, pois fazer o bem é um dever, visto que todas as coisas por sua natureza ensinam-nos a fazer o bem. Elas assim nos ensinam porque são elas mesmas boas. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 31. Os pecadores têm inúmeros motivos para envergonharem-se entre a multidão das coisas criadas, todas elas boas, ao passo que eles, por si próprios, são maus. Porque todas as coisas, por sua natureza, fazem o bem. Por toda criatura dá-se a si mesma, isto é, um sinal de sua própria bondade e da bondade de seu Criador. Diz Dionísio, Deus é bom que difunde-se a si mesmo. Santo Agostinho diz, é um grande sinal da bondade divina que toda criatura seja compilada a dar-se a si mesmo. Porque todas as coisas, por sua natureza, desejam o que é bom e tendem ao bem. O bem é, na verdade, aquilo por que todas as coisas anseiam. São Paulo nos avisa, para fazer o bem, não devemos relaxar. 3 são as coisas que mais fazem o homem perseverar no bem agir. Primeiro, oração assídua de todo o coração, para que Deus nos ajude a não cair quando tentados. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 41. Segundo, temor incessante. Tão logo um homem sente a confiança de estar salvo, começa a falhar no bem agir. Se não te apegares firmemente no temor ao Senhor Deus, tua casa em breve será destruída. Eclesiástico, capítulo 27, versículos 4. O temor de Deus é o guardião da vida. Sem ele, de fato, é rápida e repentina a destruição da casa, isto é, da morada que é deste mundo. Terceiro, a esquiva dos pecados veniais, pois os pecados veniais são as ocasiões dos pecados mortais e frequentemente sabotam a realização de boas obras. Diz Santo Agostinho, evitastes perigos grandiosos, cuidai para que os grãos de areia não vos derrubem. E o Eclesiástico, capítulo 19, versículos 1. Aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco.
São Paulo oferece uma recompensa justa, generosa e eterna, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Justa a seu tempo, isto é, no tempo justo, no dia do juízo, quando cada um deve receber aquilo que conquistou. Assim o lavrador recebe o fruto de seu plantio, não imediatamente, mas no tempo devido. Vede o lavrador, ele aguarda precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Colheremos. Aqui está indicado a copiosidade da recompensa. A colheita associamos à abundância. Aquele que semeia em profusão ceifará. Segunda carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Será grande a vossa recompensa nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 12. Colheremos se não relaxarmos. Devemos então fazer o bem não por uma hora somente, mas sempre e continuamente. Não nos cansemos de fazer o bem, isto é, não nos cansemos de semear, para que não nos cansemos de colher. Tudo que tua mão encontra para fazer, faze-o com todas as suas faculdades. Eclesiástico, capítulo 9, versículo 5. E o certo é que não nos cansemos de trabalhar, porque a recompensa que estamos buscando é eterna e infalível. Daí Santo Agostinho diz: se o homem não limitar seu trabalho, Deus não limitará a recompensa. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho para que todo o que nele crer encontre vida eterna. Purificai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, para que, pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos de coração sincero à Páscoa que se aproxima. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Antigo Testamento, livro do Gênesis, capítulo 17, versículos 3, 4, 12, 13, 17 ao 28. Salmo 104, e nos convida a rezar. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Manda ouvir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. O Santo Evangelho, escrito segundo Mateus, capítulo 21, versículos 33 ao 43, 45 e 46. Assim está escrito: naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para recolher seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém,
ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Mateus, capítulo 21, versículos 33 ao 43, 45 e 46, nos ensina a palavra do Senhor. É difícil aceitar o que é novo, ainda mais se isso vem nos fazer mudar de vida ou jeito de ser. No tempo de Jesus, muitos sacerdotes e fariseus se consideravam muito fiéis, mas rejeitavam a proposta do reino que Jesus trazia. Eram fechados e não se abriam ao jeito novo de se relacionar com Deus e com o próximo. É o que nos conta Jesus no Evangelho. Será que existe esse tipo de fechamento na igreja hoje? Deus nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. A oração de nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai. Confira Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 39. Aqui nosso Senhor Jesus Cristo nos recomenda 3 condições a serem observadas quando rezarmos. Primeiro, solicitude, pois adiantou-se um pouco, separando-se até daqueles que havia escolhido. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai em segredo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas note-se que ele não foi muito longe, mas um pouco, para que pudesse mostrar que não estava longe daqueles que o invocam, e também para que o vissem rezando e aprendessem a rezar do mesmo modo. Segundo, humildade. Prostrando-se com a face por terra, deu assim um exemplo de humildade. Isto porque a humildade é necessária à oração e porque Pedro tinha dito: mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 35. Portanto, nosso Senhor prostrou-se para mostrar que não se deve confiar nas próprias forças. Terceiro, devoção ao dizer Meu Pai. É essencial que, ao rezar, rezemos com devoção. Ele diz Meu Pai, porque Ele é singularmente o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção somente. Se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 39. Aqui
Consideramos o teor da oração. Cristo estava rezando de acordo com as sugestões de seus sentidos naturais, isto é, na medida em que sua oração, advogando em favor de seus sentidos, expressava as indicações de seus sentidos, propondo para Deus, pela oração, o que o desejo de seus sentimentos sugeria. Ele assim o fez para nos ensinar 3 coisas. Primeiro, ele tinha assumido uma natureza verdadeiramente humana, com todas as suas inclinações naturais. Segundo, que é lícito ao homem querer, de acordo com suas inclinações naturais, algo que Deus não quer. Terceiro, que o homem deve submeter suas próprias inclinações à vontade divina. Daí Santo Agostinho diz: Cristo, enquanto homem, demonstrou certa propensão pessoal humana quando diz: afasta de mim este cálice. Isso era inclinação humana, a vontade de um homem e, por assim dizer, seu desejo íntimo. Mas Cristo, por querer ser um homem de coração reto, um homem ordenado a Deus, acrescenta: todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. E com isso ele nos ensina, dando exemplo, como devemos ordenar nossas inclinações para que elas não entrem em conflito com a lei divina. Disso aprendemos que não há nada de errado em nossa repulsa ao que é natural, repugnante, contando que alinhemos nossas emoções com a vontade divina. Cristo tinha 2 vontades, a de seu Pai, porquanto ele era Deus, e outra, na medida em que ele era homem. Esta vontade humana ele submeteu em todas as coisas a seu Pai, dando-nos com isso um exemplo para que façamos o mesmo. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 38. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.